Voltamos para o nosso debate sobre novas terapias, conversando aqui com a Aline Marie Fernandes, que é lá da equipe dos criadores da primeira linhagem de célula-tronco, a professora Rosália Mendes Otero, professora aí da área de biofísica, Bernardo Tura, do Instituto Nacional de Cardiologia, e o Marcelo Morales, que é presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica, todos envolvidos com essas novas terapias celulares, gênicas, e daqui a pouco o Morales vai nos explicar mais coisa ainda. Mas eu quero começar voltando com a Aline para distinguir o avanço e o que é que representa essa linhagem brasileira. Até então, vocês estavam tendo que usar kits estrangeiros, era isso? Como é que foi esse desenvolvimento? Isso. Até agora o início, quando foi apresentada a primeira linhagem brasileira, nós utilizávamos linhagens americanas, né? Para a gente, essa derivação feita lá pela professora Lígia e a aluna Ana Fraga, em colaboração com o nosso grupo, é um avanço muito grande, né? Isso dá uma autonomia para os pesquisadores brasileiros, a tecnologia que agora a gente tem nas mãos é uma coisa assim que vai ser muito importante para o desenvolvimento da pesquisa. Para a gente entender, quer dizer, como leigo lá que está vendo a gente agora, o que é que representa, na verdade? Quer dizer, você diz, você pega uma célula, você desenvolve. O que é nacional nisso? É a técnica, a cepa, a origem? Isso. As células elas foram derivadas de embriões brasileiros. Né, dentro da lei, aqueles embriões, como eu falei, que seriam descartados, foram embriões daqui. Então, a professora Lígia, com o nosso grupo e pesquisadores que auxiliaram muito a gente na técnica, a gente conseguiu pegar esse embrião, colocá-los em cultura e agora eles estão crescendo como células pluripotentes. Né? O desafio agora, pensando na terapia, é a gente conseguir expandir essas células em larga escala. Então, por exemplo, com as linhagens americanas, né, as linhagens estrangeiras, nosso laboratório já conseguiu, por exemplo, amplificar a quantidade dessas células utilizando sistemas de bioreatores, por exemplo. Então, a próxima tentativa é pegar essa célula brasileira, colocar nos bioreatores para que a gente alcance uma grande quantidade de célula. E havia, parece que uma técnica especial da equipe de vocês que conseguiu dar uma velocidade superior, né? Eu li qualquer coisa de 65 vezes mais. É fato? Como é que é isso? Porque, assim, tradicionalmente, essas células são cultivadas em plaquinhas pequenas, com área limitada. Então, a gente conseguiu transferir essas células para sistemas de bioreatores, que, como os bioreatores são muito utilizados na produção de fármacos, na indústria, já com outros tipos celulares, a gente conseguiu adaptar o cultivo das células-tronco embrionárias humanas em cultivo em bioreator e a gente chegou a alcançar quase que 70 vezes mais a quantidade de células que a gente tem numa plaquinha. E com isso a gente tem uma técnica nacional que não paga para o estrangeiro, royalties também? Vai ser isso? Não, E isso facilita para a terapia, porque na realidade na terapia a gente necessita de grande quantidade de célula. Né? Pensando que um paciente, a gente precisa de cerca de 10 a 6 células, 1 milhão de células por peso, então para vários pacientes a quantidade é muito grande. Conseguindo expandir isso em larga escala é o futuro na utilização. Bem, Posso dar pois não, claro, professora, vamos lá. Um dos aspectos muito importantes é que vários países, como por exemplo nos Estados Unidos, as linhagens de células embrionárias, elas podem ser patenteadas. E elas são patenteadas lá. Então, se alguma dessas linhagens se tornar uma terapia, o Brasil vai ter que pagar para usar esse remédio, essa terapia. Peraí, deixa eu entender melhor, professora. O desdobramento é uma técnica, né, que poderia se diferenciar de uma equipe para outra. Isso. Mas a linhagem daquela célula também vira patente? Nos Estados Unidos você pode patentear. Espantoso. E o que acontece é que essas linhagens são patenteadas. Então, o Brasil teria que comprar o remédio para tratar os pacientes. E no Brasil, as linhagens não podem ser patenteadas. Nenhum material humano pode ser patenteado, pode ser sujeito à venda, a comércio. Então, essas linhagens brasileiras, elas serão utilizadas como terapia, se isso se tornar uma realidade, sem que tenha que se pagar esse dinheiro que se imagina, se calcula que seria enorme. Imagine o número de doentes cardíacos ou o número de doentes com doença de Parkinson que iriam utilizar esse remédio. Quanto que o Brasil gastaria para comprar essas terapias celulares desses países. Então, essa é uma das
das coisas mais importantes dessa descoberta e dessa aprovação dessa lei que nos permitiu ter linhagens brasileiras de células embrionárias. Bem, eu espero que a recíproca tenha que se ver, né? Porque se a gente tem que pagar tanto royalties de medicamento, tudo para o exterior, a gente pudesse ter uma contrapartida aí, porque não é fácil. Mas vamos lá, Morales. Nesta linha de tratamentos ainda, para a gente definir nesse segundo bloco, que coisas a gente pode ter listadas como essas novas terapias, as possibilidades de aplicação? Bom, as possibilidades são enormes, principalmente nesse momento com as células-tronco adultas, não as embrionárias, porque as embrionárias ainda têm que ser domadas, né? Vamos dizer isso que a professora explicava da possibilidade de um desvio de rota, né? Então, elas têm que ser domadas e isso demanda tempo e muito conhecimento dessas células, mas sem conhecimento você não chega lá. Então, o fato de nós estarmos estudando essas células no Brasil, ter uma lei que aprovou isso, é um fato importante, porque nós poderíamos estudar essas células e um dia chegar à terapia com células-tronco embrionárias. Mas as adultas já estão sendo utilizadas. O Brasil é pioneiro no tratamento com células-tronco adultas em várias doenças. Eu posso citar a professora Rosália com doenças neurológicas, o professor acabou de dizer doenças cardiovasculares, o Brasil é pioneiro em milhares de pacientes estão num protocolo clínico e existem vários grupos nas universidades e centros de pesquisa desenvolvendo em animais, a importância dos animais em pesquisa, porque senão a gente... a lei do uso das cobaias vem ajudar de certa maneira ou atrapalhar? Regulamenta. Regulamenta, então nós utilizaremos os animais dentro de uma regra que é internacional, que tem que ser respeitada. Então, essa é a importância desse momento em todo o país, e as agências de fomento estão dando dinheiro para isso, tanto nacional quanto estaduais, para que nós desenvolvamos modelos experimentais. Por exemplo, no nosso laboratório, a gente desenvolve modelos de doenças pulmonares e doenças renais. Esses estudos de 4 anos, com uma doença chamada silicose pulmonar. É aquela da poeira da pedra? Da poeira, a pessoa que trabalha com marmoraria, até mesmo artistas plásticos que trabalham com cerâmica, aquela poeira, ela chega no pulmão, ela se instala lá e acaba causando uma fibrose que ela não tem cura. Enrijece, né, o pulmão, de certa maneira. Ele é substituído por um tecido de cicatrização. Então, com o tempo, aquela poeira vai ficando cada vez pior, e depois de 30 anos, aquele pulmão é substituído por um tecido cicatricial. Quer dizer, a pessoa não consegue fazer troca gasosa mais e tem insuficiência respiratória. É uma doença que não tem cura e não tem tratamento. Só para você ter ideia, no Brasil são 6 milhões de pessoas acometidas por silicose. Então, se a gente conseguir um tratamento que consiga melhorar a qualidade de vida desses pacientes, é um ganho enorme, principalmente no Brasil. E aí, como é que funcionaria, Morales? A introdução de tratamentos com célula-tronco faria esse tecido existir, é isso? Pois é isso que eu estava falando. Durante 4 anos, nós fizemos experimentos com os animais. Chegamos, nesse momento, com resultados que nos dá validade para que a gente possa fazer a terapia com seres humanos, ainda em fase 1, para ver se é seguro. Então, o que a gente faz? Coloca nas vias respiratórias a célula-tronco derivadas de medula óssea do próprio paciente na via respiratória. E como a gente viu em animais, essa célula consegue minimizar a doença e impedir que ela progrida. É um ganho enorme para o paciente se isso der certo, como deu nos animais. Puxa, tomara. Nessa perspectiva, Bernardo, de detalhamento, como é que funciona? Você falou aí de inúmeras experiências, me parece que nessa área cardíaca está bastante avançado o trabalho de vocês, né? Vocês são capazes até de pensar na hipótese, é muito futurismo, daqui a pouco você faz até um coração a partir de célula-tronco, é muito difícil. Um coração a gente sempre quer fazer, né? Mas a gente ainda não tem essa realidade nem de longe pensada, né? Vamos apenas aqui lembrar algumas coisas. Já existe uma terapia com células-tronco largamente utilizada na área de saúde, que é o transplante de medula para quem tem leucemia. Isso já existe há seguramente mais de 20 anos, é terapêutico,
largamente utilizado. Ou o próprio exemplo que a professora dava, o transplante de sangue, todo mundo sabe o que é, que não deixa de ser um bom exemplo do que é que representa esse formato, né? Logo após o uso da medula óssea, que já é uma terapia, a experiência mais avançada é a área de cardiologia, né? Notadamente, o Brasil, inclusive, é ponta, né? Nós temos um estudo de 1.200 pacientes, todo financiado pelo Ministério da Saúde. É um estudo especial porque a gente tem 600 pacientes que recebem célula-tronco e 600 que não recebem. E nem eles, nem os médicos que cuidam deles, sabem quem recebeu ou quem não recebeu. Então, não tem efeito placebo. Se funcionar, funciona mesmo, a gente pode começar a usar. E você já pode adiantar se está dando certo? Nós devemos apresentar no início do ano que vem os primeiros 2009, resultados, no início de 2009, os primeiros resultados do grupo de Chagas. Tá? Pela necessidade do estudo, ninguém sabe ainda qual é o resultado. A gente ainda está aqui, né? Deixa eu até ajudar a explicar, né? Chagas, para quem não sabe, é exatamente esse caráter que eu chamei do coração dilatado, né? O que é que vai funcionar no momento que você faz ali uma introdução de células-tronco? Inibe o crescimento? É o oposto. A doença de Chagas é causada por um bichinho chamado Trypanosoma cruzi que vai lá e estraga o coração. Ele faz cicatriz semelhante a que ocorre no pulmão, também ocorre ali. E o coração é o músculo, então ele tem que fazer a contração. O coração com cicatriz, ele não faz a contração direito. A gente está tentando o quê? Que a célula-tronco, ao entrar ali, consiga refazer aquele músculo. E aí ele volte a bater com força e volte a exercer a sua função de jogar o sangue para nutrir o corpo. E em isso funcionando, vai ser uma maravilha. Deixa eu ver aqui com a professora Rosália, antes da gente ir para o intervalo, no âmbito da curiosidade, em AVC, né, no popular em AVC, o que é que recupera-se com essa técnica? Essas células-tronco adultas de medula óssea, que estão sendo utilizadas tanto no estudo clínico do coração como no estudo clínico do AVC, o racional por trás disso é o seguinte: nos modelos animais de doenças humanas, de infarto ou de AVC, o que se mostrou, o que nós mostramos, é que a célula de medula óssea, ela chega naquele tecido doente e ela começa a produzir uma série de fatores que a gente chama de fatores tróficos. Por quê? Porque ajudam a recuperar aquele tecido, estimulam que a célula-tronco daquele tecido faça novos músculos ou novos neurônios, e também a célula que estava doente, que estava sendo atacada pela doença, recebe aquele remédio, aquele fator trófico e se recupera. Com isso, por exemplo, num paciente que teve um derrame e recebeu essa célula-tronco de medula óssea, na fase inicial, nos primeiros 10 dias depois do AVC, a nossa expectativa é que menos neurônios, menos células morram. E com isso o paciente fica com menos perda funcional, com menos sequela, menos paralisia. Então a ideia não é substituir a célula que já morreu, é dar um jeito de levar um remédio bom até aquele local específico e tratar aquelas células que estavam doentes. Ou seja, aumentar o exército do bem, no caso. Isso, aumentar a capacidade de recuperação daquele tecido, que no caso do coração e do cérebro é muito pequena. A recuperação espontânea desses dois tecidos é muito pequena. Por isso que as doenças cardíacas e as doenças neurológicas são consideradas irreversíveis, né? Então, essa terapia visa isso. Tá bom. Bem, vamos agora para um breve intervalo e voltamos aqui com a nossa discussão sobre essas novas terapias a partir do uso de células.